Muito boa tarde, eu sou o Charles Oliveira, continuamos no Show da Tarde, eu tenho a honra de receber comigo aqui a minha querida Natália, que trabalha no ramo da educação. Seja bem-vinda, Natália, ao Show da Tarde. Obrigada. Muito bem, a Natália, ela vai contar um pouquinho pra gente, ela trabalha com aulas particulares, né? Trabalha no ramo da educação e eu quero ver com a Natália, nesse momento, como nasceu, quando você estava dormindo e no travesseiro veio aquela ideia, eu preciso fazer isso, essa é a minha missão. Conta pra gente como nasceu tudo isso. Então, eu sou formada em pedagogia, né? Eu tenho 23 anos e ainda quando eu estava me formando, estava pela sexta, sétima fase, surgiu essa possibilidade de dar aula particular, né? E além de mim, eu tenho no meu círculo de convivência muitos amigos que são formados em licenciatura também. Então, surgiu essa ideia de a gente se juntar e criar essa rede de professores que se disponibilizam a dar aula particular, né? Então não é só você, é Não. uma equipe. Conta um pouquinho mais detalhes dessa equipe. Como é que funciona? Alguém que Somos. quer procurar o trabalho da equipe. Então, a gente somos em três, mais um parceiro que está nos ajudando de design, está nos ajudando as nossas redes, né? Está gerenciando as nossas redes, que no caso agora é o Instagram e o Facebook. E tem eu formada em pedagogia, uma outra amiga que é formada em pedagogia também, e um outro amigo que é formado está se formando em física, né? Na UFSC. E quando que nasceu a data dessa ideia? Quanto tempo tem Então, o processo? é um projeto meio recente, assim. Começou em 2018, né? Mas a gente tem bastante planos aí para frente. Que legal, que legal. Até no início, assim, quando a gente começou o projeto, uma grande dúvida da gente era quanto cobrar, né? Como cobrar por esse Sim. serviço, porque era algo novo. Então, a gente até tinha o receio de cobrar, porque a gente todos somos oriundos de escola pública, então a gente não tinha acesso a esse Sim, serviço de sim. aulas particulares, né? E a gente sabe como é diferente, né? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, viu quanto que era cobrado e pensou em tornar isso um pouco mais acessível às pessoas. Isso. Então, a gente não é que a gente cobra mais barato do que o mercado cobra, mas a gente pensa na realidade daquela pessoa, daquela criança que a gente Isso. está atendendo. Então, se for necessário, se a gente vê que é preciso, a gente consegue conversar com as pessoas Que legal. e agilizar isso. E para quem está nos assistindo, aquele jovem, aquela pessoa que está estudando ou voltou aos estudos ou quer melhorar o seu desempenho, então conta para a gente assim, quais os conteúdos, ou seja, matérias que vocês lecionam, que vocês dão as aulas. Então, atualmente, os anos iniciais, né, da primeira à quinta série, Da primeira à quinta série. isso, alfabetização, apoio escolar, Sim. auxílio em tarefas, física, para o ensino médio, química, matemática, que são o que a gente mais tem procura Os principais, são as exatas, né? Isso. E ciências no ensino fundamental 2, né, que seria da sexta série à oitava, ao nono agora. Então você não pode reclamar que não tem aquela aulinha de reforço, porque às vezes na aula, conta pra gente, não está na nossa pauta aqui, mas com certeza você tem recebido alunos que eles contam a experiência que eles têm na escola. Às vezes não tem aquele desempenho todo porquê. Tem um porquê disso? É porque o jeito que a gente aprende é muito individual. Então, às vezes, a metodologia que o professor está tendo em sala de aula não atinge os 32, 20 e poucos alunos que tem numa sala de aula, né? Então, não é nem que o professor seja culpado por você não estar desempenhando aquele papel, né? Então, na aula particular, a gente pode ter um tato mais íntimo com aquela criança ou com aquele adolescente. Então, a gente consegue identificar melhor o que é preciso para aquela pessoa que está ali na nossa frente, para que ela consiga se desenvolver e entender os conteúdos, né? Então, Resumindo, o interesse do professor particular é muito maior que o aluno aprenda, que ele consiga crescer, né, do que aquele professor que está pegando uma turma grande, né, que não tem aquela busca toda de resultados também, né? Porque eu trabalho na Prefeitura Municipal de Florianópolis, então, numa sala onde a gente tem muitas crianças, a gente tem múltiplas inteligências, muitas fases de inteligência e fases de desenvolvimento diferentes. Então, é difícil a gente alcançar todos. Dizer que um professor alcança todos os 20 e poucos alunos numa sala de aula, não tem como a gente dizer isso. Então, quando a gente
tá individual ali com uma única pessoa, a gente consegue ver isso, enxergar o que a gente precisa trabalhar melhor. Muitas vezes nas exatas, por exemplo, é preciso voltar um pouco lá na base matemática para dar conta de alguns conteúdos lá do início para poder avançar. E isso são coisas que é difícil um professor em sala de aula fazer, porque se ele está ali na 7ª série, ele tem que dar conta do conteúdo da 7ª série para aqueles adolescentes. Então, voltar lá em conteúdos da 5ª, da 6ª, 7ª, é complicado, né? Voltar para um único criança. Tem, sim, escolas que fazem reforço no contraturno, mas é um trabalho mais complicado, assim, né? Então, o professor particular, ele consegue decifrar, ele consegue ler muito melhor o aluno que ele tem, né? Sim. Que está com aquela necessidade particular que ele tem, como fala o professor particular. Então, uma próxima pergunta que eu quero te fazer, Natália, é qual é a sua maior dificuldade quando você optou por entrar nessa área? Além de compreender qual é a dificuldade daquela pessoa que está ali na sua frente, no nosso caso, em particular, é a locomoção. Porque a gente atende na casa do cliente, né? Na casa da pessoa. A domicílio. A domicílio, sim. Porque a gente não tem um local próprio para atender. Até, às vezes, a gente se disponibiliza a atender nas bibliotecas públicas, né? Sim, a biblioteca legal, da UFSC, da UDESC. Mas, geralmente, as pessoas preferem que a gente vá na casa delas. Então, às vezes, fica meio distante. A gente já atendeu pessoa em São José. A gente é de Florianópolis, do sul da ilha. E a gente já atendeu pessoa em São José, Palhoça. E a locomoção é meio complicada, às vezes. Mas aí a gente vai. Mas eu quase que tenho certeza de arriscar de falar que o resultado na casa dele, no aconchego dele, é muito melhor. Sim, com certeza. Também tem os prós e os contras, né? Quando a criança é muito pequena, é porque ela se distrai muito fácil, mas aí a gente consegue construir um ambiente mais acolhedor também, e isso facilita, com certeza. Legal, legal. E aquilo que te dá satisfação, a gente sabe que é as suas dificuldades que a gente comentou aqui, do seu trabalho, e aquilo que te deixa assim maravilhado, dizer, eu nasci para isso. Eu acho que nós, assim, né? Eu acho que o melhor para a gente é conseguir ver que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa conseguiu entender, porque é sofrido. A gente vê que é sofrido quando chega nas provas finais e você precisa tirar 9, 10, 8, né? E depende daquilo para passar de ano. E aquilo acaba afetando até o psicológico daquela pessoa. Isso. Então, quando a gente consegue auxiliar nesse desenvolvimento e a criança, a pessoa consegue atingir os objetivos, é muito gratificante, principalmente quando a gente ainda tem esse feedback. Muitas pessoas retornam para a gente dizendo como é que foi, qual foram as notas que tiraram. Então, ter esse feedback, eu acho que é o maior prazer assim, para a gente, que a gente pode ouvir deles. Até uma frustração, não como se fosse uma frustração, mas um sentimento de perda, até do professor, quando vê o aluno, preparou, estudou, você viu que parece que ele tinha entendido tudo e chegar lá e não conseguiu a nota que ele esperava, se decepcionou, o professor chama com carinho, conversa, vê o que foi que aconteceu, porque muitas vezes a gente está tranquilo, aprende tudo, mas às vezes na hora dá um branco, dá um nervosismo, né? Até qualquer momento de avaliação, às vezes tem crianças que lidam melhor com isso, pressão, tem outras, né, que lidam, que tem uma certa dificuldade para lidar com esse momento, né? Porque querendo ou não, avaliação, o nome avaliação já tem uma carga meio pesada, você está sendo avaliado por alguém. Né? Quando a avaliação ela tem por nota, quando ela não é um processo, é algo mais pesado ainda. Sim. Então, e a gente carrega coisas lá do nosso passado que trazem um peso muito grande para isso. Então, às vezes, até em sala é preciso a gente desmistificar essa questão da avaliação, né? Porque senão a criança, às vezes, ela fica tão preocupada em tirar uma boa nota, em mostrar um bom resultado, que ela se perde nos estudos e não consegue nenhuma coisa nem outra, né? Nem se desenvolver e aprender aquele conteúdo e nem tirar a boa nota. Então, acaba sendo muito mais frustrante. E os desafios agora com a pandemia, como que vocês estão enfrentando? Então, agora a gente não pode mais ir nos domicílios das pessoas, né? Nas residências, então fica mais complicado, mas a gente está tentando investir mais nas tecnologias de informação, né? Se a gente tem alguma procura para aula particular, a gente usa as ferramentas que são disponibilizadas na internet, chamada de vídeo, legal, essas ferramentas. Legal. Mas é complicado assim porque a pessoa precisa ter um domínio daquela tecnologia, né? Porque senão fica meio enviesado. Assim. Sim. E encontra muitas pessoas que não têm aquele domínio e dificulta bastante. Mas conta, Natália, qual é o seu projeto futuro, o sonho da Natália para alguns anos? Então, com o nicho de aulas particulares, a gente pretende
atingir mais pessoas, né? Quem sabe conseguir mais professores para essa rede, até de outras matérias que a gente não conseguiu atingir ainda, como português, inglês, Sim. geografia, história. E a gente tem planos de formar uma plataforma online, né? Legal. Como tem alguns Online. outros exemplos que já existem, para aulas, né? Daí Sim. só de uma forma online, sem ser presencial. Muito bem, deixe seus contatos então para todos os nossos telespectadores. A gente tem o Instagram, que é seuprof.aulaparticular, e podem entrar em contato pelo telefone 984 27 17 23. Então você não fica agora sem o seu reforço, o seu conteúdo. Recebi aqui a nossa amiga Natália. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma tarde super maravilhosa. Até a próxima. Obrigada.